Hello, muchachos! Você sente que a cidade onde você nasceu não é o lugar que você quer passar a sua vida? A Simone, a nossa entrevistada de hoje, desde nova alimentou esse desejo de mudar. A oportunidade surgiu quando ela tinha 21 anos. Atualmente, aos 41 anos, ela passou metade da vida longe da cidade natal. Na entrevista de hoje, eu quero que vocês foquem justamente nisso. A história, a vivência, a experiência de uma pessoa que construiu a sua vida longe de casa. Simone, muito obrigada por topar participar aqui do Sofás. Eu que agradeço, Tami, esse convite lindo, poder compartilhar as experiências de vida da gente, tudo que a gente passa, é fundamental, porque às vezes a gente acha que não, mas tem muita gente que se interessa pelo mesmo caminho e às vezes a gente consegue contribuir demais com a vida das outras pessoas numa conversa tão boa, tão maravilhosa quanto a nossa. Eu que agradeço. É exatamente isso, se é o objetivo assim do canal. E para começar, eu quero que você contextualize a sua mudança. Você mudou quando você tinha 21 anos, né? Era natural naquela época esse processo de migração? Explica um pouquinho pra gente. Foi um movimento muito focado na oportunidade de trabalho que, que eu estava querendo naquele momento. Hoje, 20 anos depois, eu tenho certeza que tinha outras coisas mais profundas ligadas a essa escolha que eu fiz, no sentido de ter uma vida independente, de conseguir voar mesmo, né? Esse ascendente em Sagitário, minha amiga, ele não nega a raça de jeito nenhum. E dentro da minha família, né, entre os meus irmãos, eu sou a caçula de três, nunca havia tido um movimento no sentido de alguém querer sair de casa para poder ter uma oportunidade de emprego melhor, nada nesse sentido. Internamente, desde muito pequena, eu sabia que alguma coisa interna me dizia que o meu lugar não era ali, que eu tinha que sair de Goiânia. Eu estudei, me formei lá e, diante de uma oportunidade de fazer um teste, eu queria muito ser repórter de televisão, eu sonhava com isso, e pintou uma vaga no interior, era Rio Verde, eu estava numa afiliada da CBN em Goiânia, e pedi para ir fazer um teste em Rio Verde, viajei a madrugada inteira para conseguir estar lá, fazer esse teste, fui aprovada e aí fui contratada. Então, como era tudo do mesmo grupo, que era o grupo das organizações Jaime Câmara, que tem a TV Globo, as filiadas em Goiás, foi fácil fazer essa negociação porque era tudo do mesmo grupo, né? E eu falo que eu pude contar, Tami, com o flow da vida, porque parecia que ia ser muito dificultoso, porque eu já estava empregada numa rádio, tinha pouco tempo, só 4 meses, eu tinha me formado muito recentemente, mas a coisa ganhou um fluxo e a gente não pode ignorar o poder de Deus, do divino, do universo, do invisível, e aí vai da crença de cada um, que às vezes a gente traça uma determinada meta e os planos divinos são outros. A gente tem que levar em conta isso também. Então, sim, eu tinha um desejo intrínseco a mim de sair da minha cidade natal para caminhar com as minhas próprias pernas, para ter a minha grana, para ter a minha vida, para investir no jornalismo, que sempre foi a minha paixão, e graças a Deus deu certo, que teve esse flow do universo que ajudou também. Mas, assim, não, eu não recordo, não tive nenhuma inspiração, aquela tia que trocou de cidade, que saiu, não tinha nada disso. Então, eu fui muito motivada a essa proposta, né, a essa vaga, e olha só que a vaga tinha sido, Tamis, anunciada pelo Orkut, menina. Era o Orkut na época. Tipo, o irmão de uma repórter desesperada porque tinha uma vaga, a menina estava sobrecarregada na emissora, doida para arrumar um maluco que chegasse para a vaga de repórter. Ela anunciou num grupo de jornalistas do Orkut. Olha só que sensacional. E aí que eu liguei, peguei o telefone e falei: oi, tudo bem? Eu estou aqui, recém-formada, posso ir fazer um teste?
e tudo deu certo. E aí sim que aí rolou essa mudança e tudo muito rápido, porque proposta de emprego, você já recebeu várias, é isso, né? É tudo para ontem. Ninguém vai falar para você, não, a gente vai te dar um prazo de 2 meses para você se organizar. Não, é tipo, era uma quarta e eu já estava de malicuia na sexta-feira. Caramba, e você comentou essa questão assim das oportunidades aparecerem, sabe? Mas é engraçado que nem sempre a gente consegue, naquele momento, descobrir que era uma oportunidade, sabe? E tem vezes que a gente até vai de encontro a ela, assim, a oportunidade tá aqui, aí você vai por aqui, sabe? Porque tem o medo, né, Simone? A gente fica com medo de mudar. Não sei se você sentiu isso, apesar de você desejar mudar, mas existe no fundinho um medinho, né, de, e aí, vou mudar, mas como que vai ser? Eu acho que quando a gente faz essa opção mais jovem, talvez a gente tenha mais coragem, porque a gente não fica com essa coisa da responsabilidade. Eu acho que eu fui muito assim, tipo, se não der certo, eu volto. Meu pai já era falecido nessa época, mas eu tinha a casa da minha mãe, meus irmãos. Então eu acho que eu fui muito naquela assim, cara, se der errado, tem como eu voltar para a casa da minha mãe. Então eu estou amparada, eu não estou completamente desamparada. Então, isso é um fator motivador. E o fato de ter só 21 anos naquela época também, e sem um parâmetro, eu não sabia como seria, por exemplo, a minha vida profissional em Goiânia, não tinha dado tempo. Eu estava há 4 meses num emprego de nível médio, que eu peguei de qualquer jeito para permanecer lá, entendeu? Eu queria estar dentro daquele grupo, dentro da possibilidade de eu ser contratada de alguma forma, né? Então, assim, eu não tinha um parâmetro também de comparação, diferente, por exemplo, da opção que você fez. Você já Sim, tinha uma carreira, não é isso? Você já exato. tinha um trabalho, um nome, tinha tudo já consolidado aqui em Brasília. Então, a sua escolha, o seu passo, o seu movimento foi muito diferente do meu aos 21. Né? Que tipo, gente, o que vier é lucro, e se der errado, eu volto para casa da minha mãe. Era bem essa linha. Mas é realmente, o fato de eu já estar com uma carreira, né, e há 10 anos no jornalismo, assim, e você mudar a sua área, sabe, você fica muito pensativa. E aí vem aquele desejo mesmo, mas eu quero viver essa experiência, sabe, eu quero ter isso na minha vida, eu quero no futuro, quando eu estiver mais velha, falar, caramba, eu morei no litoral, eu tive coragem de mudar de profissão depois dos 30, sabe? Então, apesar de ter um medo, né? Porque é tudo novo, desconhecido, e quando alguma coisa é nova, né? Que quando você não tem conhecimento sobre aquilo, você vai ter que aprender, você vai ter que ter humildade, né? Em aprender. Aí você fica meio assim, mas caramba, mas eu tive essa experiência, né? Então, eu acho que é muito isso. A minha mudança em si é você ter essa experiência. Mas a adaptação não foi fácil para mim. E para você, mesmo com 21 anos, morando na cidade, depois a sua mudança, porque você não ficou lá em Rio Verde, né? Não. Aí eu mudei de novo, igual cigano. E aí eu vim para Brasília, menos de 2 anos depois. Essa coisa da adaptação, por exemplo, eu fui para morar com os parentes da minha avó. E foi um desastre, entendeu? Assim, não foi nada legal. E aí, eu na TV falei, gente, vocês precisam me ajudar, não dá para eu ficar na casa desses parentes da minha avó, não me adaptei, não está sendo legal. E aí, assim, vocês me ajudem, eu posso ficar na casa de alguém por um tempo, tem como fazer uma vaquinha com hotel, qualquer coisa. E aí o Leonardo Ribeiro, que é um grande amigo meu, que me trouxe para Brasília, inclusive, falou, não, você vai ficar na minha casa. E o bom, quando a gente é jovem, e goiano, principalmente, é uma coisa muito acolhedora. Tipo, tem um maluco que saiu lá de casa, tem um quarto sobrando, ele me emprestou o carro dele, falou: tem uma loja de móveis. Você vai lá, faz um crediário, abre um crediário, compra uma cama, um guarda-roupa e vamos lá para casa. E eu fui morar na casa do maluco assim 2 meses depois. Então é isso, né? O fato de estar jovem também, a gente nem pensa, ai, mas se der errado, ai, se eu vou.
cara, você vai lá, só faz. É. Você vai lá, muda, depois você vê, dá um jeito. E aí foi muito interessante que em Rio Verde eu saí da casa desses parentes que não rolou e eu morei com várias pessoas, Tamires. Eu fui morar com esse amigo que morava com outro amigo que era da parte cultural da cidade. Moramos numa casa. Aí depois eu dei um jeito de trazer um outro amigo de Goiânia para morar com a gente. E aí eu mudava, assim, chegava gente nova na cidade. Teve um rapaz repórter também, que era o Alexson. Hoje ele é cineasta na Irlanda, maravilhoso, ele é incrível. Chegou do Mato Grosso e não tinha lugar para ficar, e aí eu fiz o mesmo movimento, não, fica ali em casa, a gente dá um jeito. Então, assim, eu montei diversas repúblicas no interior, era uma coisa muito diferente de Goiânia, né? Porque eu saí, e olha que foi um movimento inverso, né? Assim, que normalmente as pessoas saem do interior e vão para a capital. Saí da capital e fui para o interior. E a cidade bem mais provinciana no comportamento das pessoas. É uma cidade com poder aquisitivo da população é muito alto, porque o agronegócio é muito forte. Então, assim, eu lembro quanto era difícil comprar uma blusinha, que não tinha lojas Renner, entendeu? Era só loja de grife no centro da cidade, aquela coisa para madame. Então, assim, o recurso enquanto jornalista não dava, porque o dinheiro era pouco, a cidade com poder aquisitivo muito alto, uma linha de vida, de diversão muito diferente do que a gente tinha na capital. Eu lembro que na cidade não tinha cinema, por exemplo, não tinha shopping, não tinha as coisas que estava acostumada. Então, você precisa se adaptar e fazer novos amigos. Eu sempre fui com o coração muito aberto, tá? E aí vai muito da natureza de cada um. Então, quando você tem um espírito mais desapegado, mais disposto a pagar para ver o que vai acontecer nessa confusão toda, parece que mais fácil vai ficando. E aí o Léo Ribeiro, que estava em Rio Verde, veio para a Globo aqui em Brasília, me ligou e falou assim: você tem que vir para cá, porque aqui você vai receber 3 vezes mais do que você ganha no interior. Eu falei: pô, Léo, mas ninguém sabe quem eu sou, bicho, eu vou chegar aí, vou bater vai bater nas portas, faça um portfólio seu em DVD, eu te recebo aqui na minha casa, te falo quem que você vai procurar em cada emissora, e você vai bater de porta em porta e entregar seu material. Para Rio Verde, você não ligou também e pediu para fazer o teste, você vai fazer a mesma coisa aqui. E assim foi que eu fiz. Fiz os DVDs, fiquei um dia aqui na casa dele, viajei na madrugada de ônibus, cheguei, que continuei empregado no interior, né? E aí fui atrás, TV Globo, Record, Band, TV Brasília, todos me receberam. E aí o Márcio Mota na Record pegou meu material, Flávio Figueiredo, que hoje trabalha comigo lá na TV Justiça, e gostou e falou: não, então venha, quer fazer um teste? Venha. Eu lembro que eu fui fazer um teste para fazer o Assim Não Dá, que era Ah, um eu quadro lembro. da Record, que a menina ia para um outro Produzi programa. esse quadro, Simone. Você produziu esse quadro, olha aí. Eu fui fazer um teste para o Assim Não Dá, na época, que aí depois logo veio o balanço geral e que eu fui contratada. Então, de novo, o meu segundo movimento de mudança foi motivada por uma busca de mais dinheiro, de novas oportunidades no mercado de trabalho. E aí sim foi um salto, né? Porque eu saí de uma cidade pequena do interior para ir para a capital federal. E Brasília, no nosso meio da comunicação, é uma cidade que tem competitividade dentro do eixo Rio-São Paulo, Rio, São Paulo e Brasília. Hoje, Rio, muito menos, porque fechou muitas emissoras. Então, é mais São Paulo e Brasília onde que as coisas acontecem. E sim, foi uma mudança muito radical. Eu lembro que eu ficava literalmente como aqueles matutos assim, encabulados, assim, com o tamanho dos carros de Link, com os monumentos de Brasília. Eu ficava emocionada, menina. Gente, que lindo. Sabe, eu lembro que quando eu fui fazer os primeiros ao vivos, assim, tipo, do Palácio do Planalto, e a gente falava no Nextel ainda, porque não tinha essa mobilidade de celular, era tudo no radinho, né? Isso eu cheguei aqui em novembro de 2006.
eu lembro de ficar emocionadíssima com as coisas, porque era tudo muito diferente, né? Se sai do interior para Brasília, era muito diferente. Então, assim, eu ficava encantada com as pessoas na rua, com o jeito das pessoas se vestirem. Eu ficava encabulada de entrar no Congresso e entrevistar os parlamentares, e aí depois eu fui para a Record News, fiquei mais perto desse meio. Então, assim, houve muitas mudanças na minha vida, no sentido de passar muitos anos, por exemplo, fazendo jornalismo local. Eu escrevi um livro recentemente contando dessas aventuras, Vou né? deixar o link aqui, viu? Galera, quem quiser ler, vou deixar o livro. Já li, recomendo, vou deixar o link aqui para vocês. Tive a alegria de você ter lido, maravilhoso. Como eu fico feliz quando os amigos leem, né, e dão retorno e falam o que acharam. E aí foi também uma mudança dentro do mercado de trabalho, né, que eu saí, parei de cobrir o jornalismo local e fui cobrir política, economia, assuntos internacionais. Então, eu sempre estive fazendo movimentos de grandes mudanças, né? Então, tudo isso para mim, Tami, é algo muito motivador de vida. E nem sempre foi esse flow, que às vezes as coisas facilitam, né? Um amigo te puxa e tal. Tem essa coisa do universo que eu falo que traz facilitadores dentro das nossas escolhas, tem dificuldades, mas tem muito da nossa disposição em enfrentar determinadas situações. Então, eu lembro que quando eu fui contratada aqui em Brasília, e eu não tinha nenhum parente, tinha um namorequinho ali, mais ou menos engatilhado, um amigo de um amigo, tinha alguns amigos, mas não era uma coisa assim, tipo, ó, Tamir, estou mudando para tua casa, tá, semana que vem, e um amigo meu de Rio Verde, o Flavinho, hoje ele está em Curitiba, é pior do que eu também, igual cigano, cada hora para um lugar. Eu falei, Flavinho de Deus, eu preciso ficar em Brasília, porque eu arrumei um emprego lá, e ele, não, peraí, que eu vou ligar para um amigo psiquiatra do Hospital de Base, Rogério, maravilhoso, um super amigo. O maluco nunca tinha me visto na vida, Tamires, e resolveu me receber numa kitnet de 35 metros quadrados para morar com ele até eu me organizar, entendeu? Então, assim, olha que sorte de ter alguém disposto, e olha que desafio, que loucura de você topar ir para dentro da casa de uma pessoa que você nunca viu, mas que é amigo de um amigo que alguém disse que é incrível e realmente era incrível. Como poderia não ser? Sim. Mas é isso, é preciso ter disposição para enfrentar tudo que vai vir. Se você vai dar conta daquilo ou não, já é uma outra história. Descobre Mas depois, tem né? que haver a disposição de você ir fazer, né? Exatamente. Da sua história, Simone, eu destaco dois pontos, assim. A importância de você conhecer pessoas, sabe? Porque olha o tanto que as pessoas que você conheceu contribuiu para a mudança, assim, sabe? Da sua trajetória. E eu Sim. também quero que você fale dessa questão de você entrar no mercado, né, do jornalismo em uma outra cidade, se teve essa questão, tá vindo roubar os nossos empregos, e se você sentiu isso, sabe? Quero que você fale esses dois pontos. Eu sofri muito preconceito no início, primeiro por estar vindo do interior. Então, as pessoas achavam que, nossa, é uma caipira que tá chegando aqui e pensa que é quem, entendeu? E o fato de ser goiana, porque em Brasília eu falo que as pessoas que nascem aqui, elas esquecem que o Distrito Federal foi cedido por Bernardo Sayão e que está dentro do coração do estado de Goiás. Então, o Distrito Federal, ele simplesmente não flutua, minha amiga. Ele não flutua num limbo sideral. Ele está cedido lá atrás, dentro do estado de Goiás, né? E sempre houve, historicamente, culturalmente, um deboche grande em relação aos goianos. No Você início, lembra só o estava meme lá, da musiquinha lá que repercutiu super em Brasília de um jornalista, que é porque eu não sou do Goiás, eu não sou do assim, Goiás, porque eu isso, tenho demais, mas eu não sou do Goiás. Você lembra disso? Nossa, repercutiu muito em Brasília. lembro, lembro. É um colega jornalista, Aham. humorista, acho que até
passou um tempo na Record. Eu não sei se ele está na Record ainda, né? E é isso, e ele cantava, né? Porque eu não sou do Goiás, ele falava das cidades satélites, de tudo, mas que eu não sou do Goiás. E no início eu ficava chateada com isso, sabe? Assim, jovem também, imatura, e às vezes até reagia de uma forma agressiva às críticas, né? Porque, tipo, é a lá goiana. Eu falava, pois é, precisa de um goiano vir, porque vocês daqui não conseguem dar conta da demanda, não conseguem entregar o serviço. Então, eu era agressiva nas respostas em relação a isso. Então, muita gente achava que sim, que eu tinha vindo do interior, e não que eu tinha passado pelo interior menos de 2 anos, né? E e aí, automaticamente, algumas pessoas realizavam que o fato de ser goiana significava que eu não tinha uma capacitação adequada para isso. E eu não sofri isso só na TV aberta, não, Tamires. Eu sofri isso também no judiciário, entendeu? De colegas, inclusive técnicos, às vezes nem eram jornalistas mesmo, porque desde 2018 eu estou no Supremo como chefe de redação e das pessoas questionarem a minha capacitação acadêmica para estar naquele cargo, dentro do Supremo Tribunal Federal, entendeu? E aí eu achava isso cúmulo, porque eram pessoas, e aí esse exemplo que eu estou te dando, o cara nem jornalista era um técnico, e veio questionar a minha formação, a minha capacitação, o meu currículo, em relação a isso, né? Então, a gente sofre, sim, preconceitos ligados à origem da gente, principalmente quando a gente chega de fora. Na minha concepção, minha amiga, isso é imaturidade pura, né? O grau de retrocesso e de imaturidade de quem pensa ou trata o outro que chega dessa forma, que não pensa ao contrário disso, tipo, nossa, o que a Tamires aqui no Nordeste vai ter a agregar, a contribuir, né? O que essa pessoa está trazendo de bagagem para poder agregar para a minha vida, para a nossa equipe, né? Então, assim, é como brigar e ser violento em qualquer lugar, no trânsito, com a família. A gente tem que estar muito atento, porque esse tipo de reação tem mais a ver com quem profere do que com quem recebe. Então, eu fico muito tranquila em relação a isso hoje, né? Mais madura, com mais de 40 anos, mas na época, meu amor, eu queria não dar na cara dessas pessoas, entendeu? Com esse preconceito idiota. Ai, Simone, maravilhosa. Se 20 anos já morando fora da sua cidade de Natal, assim, qual o balanço que você faz desses 20 anos? Amires, é um balanço maravilhoso. É um balanço maravilhoso, sabe por quê? Porque a gente precisa olhar com muito carinho para as escolhas que a gente fez. Ah, sim, mas você não acha que você fez algumas escolhas erradas? Claro, se a gente não faz escolhas erradas, a gente não tem noção do nosso crescimento. Se você não escolheu errado, meu amor, você não aprendeu nada, você não agregou em absolutamente nada, entendeu? Então, assim, quando eu olho em perspectiva, olho para trás, do fundo do meu coração, minha amiga, eu acho que até as escolhas ruins foram certas, né? Para poder ter tudo que eu tenho hoje. É, tudo bem que eu tenho uma filha de 7 anos que está maravilhosa e um gato, é o que eu tenho, uma filha e um gato, e que são os meus maiores tesouros. E amigos e pessoas incríveis que conseguiram me acolher, me apontar, né? Uma família que a gente escolhe, que são os amigos, e aí a gente consegue realizar tantas coisas no sentido de conhecer pessoas novas, contribuir profissionalmente. Eu acho que o meu trabalho enquanto jornalista é um trabalho de função social engrandecedor. Para cada reportagem que você consegue levar água, luz, hoje, para cada
pauta que a gente consegue conversar, e você já trabalhou comigo e sabe o quanto isso é produtivo, no sentido de traduzir ou tornar palatável uma decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal, quanto isso é engrandecedor. Então, para quem está assistindo o nosso vídeo e às vezes acha que não aprendeu nada, ou não cresceu nada, ou não construiu nada, é o contrário. Pensa com carinho e perspectiva sobre tudo que você já realizou na sua vida, que é isso, é contribuição. Escuta é contribuição, trabalho, olhar, diversão, tudo isso, né? Cada movimento que a gente faz na vida, dentro das escolhas que a gente faz, engrandece a gente de alguma forma, né? Então, é um balanço muito positivo, com o volume de pessoas que já passaram pela minha vida, com o volume de lugares que eu pude contribuir, trabalhar aqui no interior, e enquanto cidadã também para a própria cidade, porque a gente precisa pensar dentro de núcleos, né? Eu falo que é a mesma coisa de você reclamar do trânsito, esquecendo que você também está dentro do trânsito. Exato. E o oposto disso é uma máxima verdadeira também, né? Hoje eu sou uma cidadã de Brasília, né? Que contribui, trabalha, paga impostos e faz parte dessa sociedade, contribui de alguma forma, né? Então, eu acho que todos os balanços, não só meus, mas os seus também, de quem faz a opção por sair da cidade natal em busca de uma nova vida, em busca de um grande amor ou de novas possibilidades de trabalho, necessariamente esse balanço, Tami, é positivo. É positivo. Sim, eu acho que é justamente isso que você falou, assim, eu levo hoje, depois da mudança que eu fiz, eu levo muito essa questão de as vivências que eu tenho, sabe? Eu confesso que antes eu era muito preocupada no que eu iria ter de bem, assim, sabe? Ai, o carro, o apartamento e tal, só que eu tava deixando de lado as experiências. Teve um momento que eu não tava, mas aí teve um momento, não sei, isso a pandemia contribuiu muito, que eu pensei assim, tá, mas e as minhas vivências? E as minhas histórias? Eu não estou querendo só ter vivência nas minhas férias. Eu quero ter vivência todos os dias, assim, sabe? Com uma frequência maior, sabe? Então, eu acho que esse foi o start para eu mudar de cidade e esse é o fio que conduz o meu pensamento de, gente, a vida é feita de experiências, sabe? E eu estou vivendo várias experiências que eu nunca pensei viver assim, sabe? Estou conhecendo pessoas que eu nunca pensei que eu conheceria com comportamentos, perfis, opiniões diferentes das minhas, mas que estão me agregando de um tanto, sabe? Então é bem isso que você falou, assim, sabe? Desse balanço ser do que a gente viveu, de quem a gente conheceu, sabe? Do que a gente tirou de cada história que a gente viveu, seja ela positiva ou negativa, sabe? Eu acho que é isso uma coisa. Eu acho que isso é viver. Com certeza, assim, cada um tem uma natureza, né, Tamires? E cada um é responsável pelas escolhas que faz, e não cabe a gente julgar que tipo de escolha cada um está fazendo. Mas eu sempre realizei na minha cabeça que são experiências, sempre, 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 né? E quando eu tive a Laurinha, que aqui em Brasília eu me casei, tive uma filhinha, me divorciei logo depois que ela nasceu, e aí a gente fica com esse senso de urgência material. Ai, meu Deus, o que eu vou deixar para minha filha? Ah, eu não comprei um apartamento. Eu não quero comprar apartamento, tá? Isso eu gosto de mudar, tem alma de cigano. Eu enjoo dos lugares, quero alugar outro lugar. Ai, Simone, mas o aluguel é jogar o dinheiro fora. Para mim, não é jogar o dinheiro fora. Me permite morar bem, em bairros ótimos, perto do trabalho, perto da escola da Laura, que eu não teria condições de comprar. Então, isso me permite morar. Então, a minha prioridade, a maneira que eu dou conta da vida, o meu trato com a vida, não passa pela acumulação material, não é a minha vibe. Aí você fala, poxa, Simone, o que você vai deixar para a Laura? Eu vou deixar educação, muito amor, muita presença,
O meu combinado com ela, por exemplo, não é presente nas datas festivas, pelo contrário, são experiências. Então, nós vamos viajar, nós vamos passear, a gente vai conhecer um lugar novo. Já fui com ela para tudo quanto é lado, para São Paulo, para o Sul. Quero fazer uma viagem internacional com ela, que eu acho que a minha obrigação, enquanto mãe dela, é dar a ela incríveis experiências, é estar com ela no presente, é poder brincar, inventar moda, fazer brincadeira e abraçar, e são abraços esmagadores, essa coisa toda da experiência, da presença. Para mim, experienciar coisas novas é o que tem de mais valioso na vida, porque a gente chega sem nada e parte também sem nada. Então, não tem como, né? Não, não, por favor, eu não estou pregando uma vida irresponsável, que inconsequente, não é nada disso. Mas eu acho que a valorização disso, da escolha que você fez, por exemplo, tipo, cara, eu quero aproveitar, eu quero surfar, eu quero correr na praia, eu quero, sei lá, eu quero festar na segunda-feira, sabe? Isso é muito legal. Isso é quando a gente reconhece o quanto viver é valioso, sabe? Então, para quem escolhe sair da sua zona de conforto, sair do ninho, voar do berço, não tem como ter balanço negativo. As escolhas são sempre muito frutíferas por conta disso. E principalmente para pessoas como nós, que valorizam muito a experiência da vida. Exatamente. E uma outra questão que eu quero conversar com você, que eu acho que você vai ter muito a agregar, é uma coisa que eu tenho muito. Eu sou piauiense, né? Só que eu saí de lá muito nova. Eu saí com 5 anos, né? E aí fui para Brasília, fiquei um bom período em Brasília, 27 anos em Brasília, e aí eu vim para João Pessoa. E aí, em algumas conversas que eu tive aqui, as pessoas falavam muito essa questão de ter raiz, sabe? A cidade que eu nasci é a minha raiz, é para onde eu vou voltar e tal. E é engraçado porque eu sou muito grata, né, por ter nascido no Piauí e tal, porque ter essa cultura nordestina e tal. Só que eu não, eu tenho um perfil que não tem muito essa questão de raiz, de ter raiz. É muito um perfil de desbravar, assim, sabe? Nômade, assim, sabe? E é uma coisa que eu descobri depois da mudança, que antes eu pensei que eu ia passar minha vida toda em Brasília, mas não. Sabe? E o que que você vê com relação a isso, assim, você tem raiz, assim, você voltaria para sua cidade natal? O que que você vê disso? Na pandemia, por muito pouco eu não voltei. Eu cheguei a negociar uma proposta de trabalho pelo Grupo Globo e assim eu tive batendo na trave também para não voltar, porque eu tive algumas perdas na pandemia. Tinha um namorado que eu gostava demais, a conta era apaixonada por ele. Ele surtou na pandemia, voltou para a cidade dele, que era Cuiabá, e eu fiquei muito desamparada com a Laura pequena. A gente morou junto uma época, então ele me supria muito, olhava a Laura para eu trabalhar, era muito presente. E eu fiquei arrasada. Depois eu adoeci, eu tive uma Covid num estágio prolongado, muito severo, fiquei muito doente. Então, eu cheguei a me organizar para voltar para Goiânia, mas o universo falou nada disso. Tipo, aos 47 do segundo tempo, tudo pronto para ir, o negócio desandou, minha amiga, de um jeito que, assim, na hora de registrar a carteira para voltar, não, o valor não era esse. O negócio azedou total, total, total. E eu falei, gente, espera lá. Se está dando errado, se a coisa está travancando, é Deus dizendo que o caminho não é esse. Vamos ficar por aqui por enquanto. E ainda bem que eu fiquei, porque eu acho que seria desastroso. Particularmente, assim, eu adoro a cultura goiana, como piqui, tenho os meus momentos de música sertaneja, adoro Milionários de Zé Rico, sou apaixonada pelas minhas raízes, pelos meus avós, pelas minhas histórias, valorizo e recolho cada moeda que me foi recebida pela minha formação familiar. Sou muito grata a isso, mas a minha pegada não é de volta à minha terra, entendeu?
gosto demais, aprecio muito, sou muito grata por isso, mas o meu perfil também é esse de poder descobrir novos lugares. Eu falo para a Laura que eu quero que ela voe também, porque assim que crescer, eu quero ter um motorhome. Ai, Eu quero claro. curtir a minha aposentadoria, meu amor, te visitando na Paraíba, depois vou para o Rio, depois vou... Eu quero ser uma velhinha aventureira. É isso, Apoiada. entendeu? Eu quero ser uma penhadora aventureira e eu serei uma velhinha aventureira, porque eu adoro conhecer novos lugares, adoro viajar. E a ideia não é voltar para as raízes, até porque é isso, né? Assim, eu perdi o meu pai muito jovem e depois minha mãe morreu em 2019. Então, quando os pais da gente morrem, essa esse pensamento, essa sensação, esse sentimento, esse emocional envolvendo as raízes, eu acho que cai um pouco por terra também, porque as pessoas que estariam te ligando a essa vivência já estão em outro plano espiritual, já não estão mais aqui também, então faz você. Eu tenho 2 irmãos em Goiânia e uma sobrinha. Adoro visitá-los, e eu acho que a gente funciona bem nesse distanciamento, porque não briga, não tem fofoca, os encontros são sempre maravilhosos, porque tem muita saudade, muita admiração, entendeu? E aí não, essa pegada do as minhas raízes, não tem. Também estou com você, não estamos dentro desse perfil. Cabe destacar que só uma mãe para usar Dora Aventureira como parâmetro de alguma coisa, tá? Porque Dora Aventureira, Tirem as crianças da sala, essa referência. ai, sim. Sim, para finalizar, assim, qual foi a importância dessas mudanças que você fez na sua vida? Foram fundamentais para a minha vida. Talvez tenham sido as escolhas mais importantes da minha vida. Foram as mudanças, entendeu? Porque, assim, é essa coisa, se eu não chego em Brasília, eu não tenho a Laura, que hoje é a minha maior riqueza, entendeu? Se eu não mudo para Rio Verde, talvez eu não teria realizado o meu sonho de trabalho, que era me tornar repórter de televisão. Então, se eu não faço essas escolhas no sentido de mudar, a minha vida simplesmente não acontece da forma que aconteceu, entendeu? Então, foram as escolhas, arrisco dizer que foram as escolhas mais importantes da minha vida, Tamires. Sem essas escolhas de mudança, sem essa motivação de desbravar e de conhecer e de se jogar mesmo, e vamos ver no que nisso vai dar e tal, não teria histórias, não teria livro publicado, não teríamos a nossa conversa nesse encontro para o seu canal, entendeu? A vida não teria acontecido sem essas escolhas, né? E eu acho que é isso, assim, talvez seja difícil eu dar um conselho para aquelas pessoas que estão na dúvida se deixam a cidade, se vão ou não, sob o risco de eu ser completamente irresponsável, porque o meu conselho, minha amiga, será vá, vá sempre, se, mas não interessa, o dinheiro está pouco, tipo assim, se organizem minimamente para não passar apertado, perrengues e tal, tem que ter um planejamento mínimo ou pelo menos uma retaguarda familiar para essas escolhas, né? Ninguém quer manobras suicidas aqui. Sim. Mas, cara, se me consultar, amiga, vai ser sempre vá nessa, mete os peitos, muda mesmo. E assim, a gente já teve uma situação de você se desligar da empresa que você estava, e eu passo isso dado ao cargo que eu trabalho, que eu exerço hoje, das pessoas virarem para mim e tipo, e aí, tem uma proposta nova, vou. Eu falo, cara, você está motivado, você está feliz, é isso que vai te fazer feliz? Eu acho que eu falo, então vai, se der errado, e der errado, depois vê se volta, senão, porque é isso. Eu acho que nada na vida da gente, Tamires, precisa ser definitivo também, como aconteceu comigo na pandemia. Nada na vida da. Eu falo que só a morte que é definitivo no nosso plano.
Caso contrário, amiga, volta. O dia que você encher o saco da Paraíba, Da você praia, do volta. sol, Oi? da Encher o praia, do saco. sol. É impossível isso, né? Mas vai que, sei lá, cada um com as suas maluquices. Né? Tipo, não, sim, vou voltar para Brasília. Volte, volte, será acolhida também. Então, acho que a gente precisa ser. E aí, eu comecei a nossa entrevista falando do ascendente Sagitário, mas o Sol é em Virgem, extremamente pragmática e pé no chão, as coisas não são definitivas. Você pode voltar atrás, você pode voltar, você pode morar onde você quiser, minha amiga, entendeu? O que não pode deixar é de viver as experiências, que tem vontade, que tem desejo, se organize, só faz. É, exatamente. Eu acrescento assim, você faz, você vai e faz, sabe? Porque assim, eu vejo muitas pessoas que conversam comigo, que estão nesse processo de mudança, estão pensando em mudar, ou que mudaram, que tá bom, eu vou, mas eu não sei se eu tenho coragem de fazer o que eu estou pensando em fazer, por exemplo, transição de carreira, sabe? E eu falei, gente, não, você tem que ir e você tem que fazer. Sabe? Como é que você vai saber se vai dar certo ou não se você não fazer? Sabe? Você foi e aí ficou acomodado, sabe? Sem agir de uma maneira que você estava disposto a agir. E aí, do que adiantou, sabe? Você ir. Então você vai e faz, corre atrás, assim, sabe? Corre atrás para realizar. E é isso. E aí você vai ver se vai dar certo, se é aquilo ou se não é aquilo. E é isso que você falou, Simone. Nada é definitivo. E uma coisa que eu peguei depois da mudança, assim, sabe? Porque a gente vem, tipo, naquela, não, tem que ser, se eu escolher isso, vai ser isso. E não, é assim, é aquela música, né? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante, né? Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, sabe? Eu levo muito isso, assim, pra minha vida. Não, e é para tudo, Tamires, é para tudo. Há 2 anos eu estava careca, entendeu? Há 2 anos eu estava com a cabeça raspada, cara. Ai, agora o cabelo cresceu, agora eu vou ser cabeluda porque eu quero virar uma velhinha de dread. Não tá bom, aí a gente corta de novo. E é isso, assim, né? A gente tem que parar com as urgências de definições que só existem porque nós estamos preocupadas em dar uma satisfação para a sociedade, Exato. em darmos uma satisfação acerca das escolhas que nós fazemos, ou para a família, ou para os amigos, ou para a sociedade em si. A gente está sempre tão em alerta, tentando dar uma satisfação, tentando provar coisas invisíveis para pessoas que às vezes não fazem a menor diferença nos nossos boletos bancários e na nossa rotina, entendeu? E não é assim. Eu acho que isso precisa ser desconstruído para a gente ser mais feliz. Exatamente, Simone, muito obrigada por topar, participar. Eu sabia que essa conversa iria agregar, me agregou, acho que vai agregar todo mundo que assistiu, não tem como. Eu amo Amém. conversar com você, eu amo ouvir as suas histórias. Eu já trabalhei com você, você já foi minha chefe, aprendi muito, e aprendi muito profissionalmente como pessoa, assim, você é maravilhosa, sério. Amém, minha querida. Eu recebo todos os seus elogios com muita gratidão no meu coração. Fico muito feliz, porque é isso, né? Você faz parte desse balanço de vida. E aí, quem não fica feliz com um elogio desse, com prestígio? Como eu fiquei feliz quando você leu o meu livro e postou nos stories, que olha que está lendo e marcou. Então, tudo isso é viver. E isso é se sentir celebrada, se sentir viva. Eu que fico muitíssimo feliz com o seu convite e espero que renda bons frutos, que as pessoas assistam e aprendam e tomem coragem para realizar sonhos, né? E fazer sempre escolhas que é isso. Toda escolha é agregadora. A gente sempre perde, a gente sempre ganha. Se você se inspirou com essa história, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e, claro, se inscrever no canal. E se você tem uma história interessante de mudança, ou de adaptação, ou de retorno para a cidade de Natal, escreva aí nos comentários. Quem sabe você não é o próximo entrevistado do Sofás. É isso. Tchau, tchau.